Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou ver com vocês aqui, né, uma introdução de uma área da física, que é o que a gente chama de área da eletrodinâmica. Tá? Basicamente, essa área para nós aqui vai estudar uma coisa que a gente chama de eletricidade, né? O que a gente chama no nosso dia a dia de eletricidade, na verdade, um objeto de estudo dentro da área da física chamado eletrodinâmica, que na verdade é uma sub-área de uma área um pouquinho maior. Mas, bem, primeira coisa para a gente entender isso é de onde é que surge essa eletricidade e ver que esse termo eletricidade tem a ver com o nomezinho de um cara chamado elétron. Tá? Mas bem, tudo isso primeiramente a gente pode pensar lá na estrutura do nosso átomo, tá? E lembrando que o átomo tem os prótons e os nêutrons no núcleo atômico, tá? Então a gente vê isso na química, geralmente, né? Que o átomo é composto de prótons, nêutrons e elétrons, e os nêutrons e prótons estão constituindo o que a gente chama de núcleo atômico e o elétron está na chamada eletrosfera, certo? Então a gente pode pensar algum tipo de material como sendo um conjunto de vários núcleos, né, ligados através desses elétrons, que eles também são responsáveis pelas ligações químicas. Então eu posso pensar aqui, por exemplo, num metal, né, que é o principal objeto de estudo que a gente vai ter aqui. Tá? E como é que funciona, né? Qual é a moral do metal? Quando a gente vai ver, vai ter as aulas de química, eles falam dos metais, né? Daí fala às vezes, ligação metálica, e às vezes fala, mas ligação metálica nem é considerado ligação. Por que isso, né? A gente vai pensar, os metais, eles têm, né, uma sequência, eles têm chamados elétrons livres. Quem são esses elétrons livres? Deixa eu redesenhar isso aqui tudo de novo, só fazer uns pontinhos, na verdade. O que são esses elétrons livres? São elétrons que, na verdade, eles têm a característica, né, como o próprio nome diz, eles podem se deslocar, né, por todo aquele meu material. Se eu tenho aqui uma barra de metal, um elétron que está aqui no extremo, ele pode muito bem se deslocar até o outro lado, tá? Sem necessidade de haver alguma reação ou alguém ter que ocupar o lugar dele. Isso acontece pois a estrutura atômica de um metal geralmente é uma estrutura muito bem organizada e aí a gente acaba tendo ali, fazer essas bolinhas aqui para representar os núcleos. Tá? Daí temos ali os núcleos dos átomos que compõem aquele metal muito bem alocados e alguns elétrons entre um núcleo e outro que vai manter esses núcleos ligados, né? Que é o que mantém, né, nosso material, aquela barra, né, rígida e ao mesmo tempo maleável em alguns casos, né? Justamente esse compartilhamento aqui, essa cadeia, né, de núcleos, elétrons. Só que daí não é todo elétron que acaba fazendo parte dessas ligações, entre aspas, metálicas, alguns acabam ficando livres. E bem, quando eu consigo, de alguma maneira, colocar esses elétrons em movimento, num movimento ordenado, né? Porque naturalmente eles acabam todos se deslocando aleatoriamente no material. Mas no momento que eu consigo fazer com que cada elétron tenha um movimento igual, vamos dizer, indo para um mesmo lugar, eu tenho então o que a gente chama de corrente elétrica. Então, se eu disser que todos esses elétrons de alguma maneira conseguem se deslocar de um lado para o outro, eu tenho aí então o que a gente chama de uma corrente elétrica, né? Corrente no sentido de correr, tá? Pois eu consigo fazer com que esses caras se desloquem de um lado para o outro. Né? Corrente elétrica, geralmente a gente aprende lá com a unidade de ampere, mas que eu vou falar depois também. Aqui é só para a gente entender o conceito da corrente, que é importante, certo? E agora entender o porquê de acontecer essa tal corrente elétrica, né? O que faz essa corrente elétrica surgir aqui? E a resposta para isso é uma coisa que a gente chama de, entre um ponto e outro, de DDP, né? Que eu botei aqui a siglazinha só para a gente poder escrever aqui embaixo, que é a chamada diferença de
potencial, vou refazer esse P aqui, potencial elétrico. Por mais que a gente nunca tenha escutado talvez um termo desses aqui, é aquilo que a gente chama no nosso dia a dia de tensão. A gente fala às vezes de tensão, a gente se refere à diferença de potencial elétrico. Claro, tem algumas diferenças com o que vem no dia a dia, mas a gente pode muito bem começar a entender algumas coisas partindo desse ponto, né? Eu não estou vendo aqui o que está acontecendo em tempo real, vou ver assim um instante, tem uma foto ali. Mas bem, como é que funciona então essa questão da diferença de potencial elétrico, ou seja, a tensão, né? Quando a gente vai ver, por exemplo, uma pilha, tá? A gente observa ali uma pilha, sempre tem um pedaço, um lado que tem uma pontinha, que geralmente aparece um símbolo de mais de um lado e menos do outro. O que isso aqui está me dizendo? Ele só está me referindo que é aqui que está a nossa diferença de potencial elétrico. E esse sinal de mais significa que eu tenho o potencial maior. E esse sinal de menos, que nós temos o potencial menor. Tá? Então, de fato, o mais e o menos de uma pilha, de uma bateria, né, só é um sinal para indicar quem é o maior e quem é o menor potencial. Para justamente me dizer para onde é que vai estes elétrons, né? E aí vem até algumas confusõezinhas que a gente pode pensar que é no seguinte, deixa eu descer aqui um pouquinho, que é a seguinte, né? Pensando numa pilha, tá? Pensando aqui numa pilha, certo? Bem, o que uma pilha vai fazer? Ela vai, né, fazer com que os elétrons que estão presentes em todo o material, eles se movam no movimento ordenado. Então, se eu tenho aqui ligando alguma coisa, né, então fechei um caminho aqui de alguma maneira, né, esse fechar um caminho pode ser até aquela molinha que tem no controle remoto e aqui é outra molinha. E aqui é todo o controle remoto. Tá? Só que eu só simplifiquei para ficar mais fácil. Só que, bem, aqui é o menor, aqui é o potencial maior. Se eu penso na questão de positivo e negativo, é intuitivo pensar que os elétrons vão ser repelidos pelo lado negativo e atraídos pelo lado positivo, pois vale lembrar que cargas elétricas negativas sofrem uma atração com cargas elétricas positivas, né? Então, cargas de sinais opostos se atraem. Então, eu pensar num potencial negativo como sendo de fato um sinal negativo, ao invés de apenas um potencial menor, certo? Vai fazer com que eu tenha cargas sendo expulsas aqui, e não é só saindo daqui, não. Os elétrons que antes estavam aqui quietinhos, eles também vão se mover. Ou seja, eu estou movendo todos os elétrons que estão aqui pelo meu fio. Não estou produzindo carga, não. Eu só estou pegando as cargas que tem ali já e fazendo elas se mexerem, né? E esse deslocamento fazer isso aqui. Então, essa setinha que eu coloquei aqui nesse laranja é o que a gente pode chamar de um sentido real, né? Sentido real, que é o que eu realmente estou observando aqui, tá? Só que o que acontece? A descoberta da estrutura atômica e dos elétrons, ela veio muito depois da descoberta da eletricidade. Então já se conhecia propriedades da eletricidade, já tinha aplicações sem mesmo saber essa estrutura toda, né? Só que daí, claro, veio uma questão. Quem é o positivo? O que é positivo? O que é negativo? A gente já sabia o que eram as cargas positivas e negativas, né? Que as coisas tinham essa carga, só não sabia que era dos elétrons e que os elétrons faziam parte do átomo. Só que então, para poder descrever a corrente elétrica, era necessário atribuir um sinal para essa corrente. Quem de fato está percorrendo aqui? Quem de fato está passando? Né? São cargas negativas ou positivas? Então, por uma questão de chute errado, aquela brincadeira de errei só o sinal, então foi pensado que na verdade eram as cargas positivas que percorriam todo o material e que eram responsáveis pela corrente elétrica. E aí que veio então a definição que hoje nós temos de sentido
convencional, tá? Ou seja, a gente usa de convenção, que, quando se pensa em elétrons, é contrário do sentido real. Veja aqui, ó, deste ladinho, ó, aqui está descendo, enquanto aqui está, né, subindo. Então temos uma diferença aqui, e bem, isso faz, né, dá uma alteração no funcionamento de algum objeto eletrônico? Não, não dá, pois a divisão de energia, vamos pensar assim no primeiro momento, é feita de uma forma, vamos dizer assim, proporcional. Tem uma certa lógica ali que não envolve a questão do quem chegou primeiro. Então, por essa questão que a gente hoje na física ainda se utiliza do sentido convencional, né? Até mais por questão de tradição mesmo, né? E por fazer uma pequena analogia, que a gente pode muito bem dizer que a corrente, em vez de eu falar que é os elétrons, mas é um I de intensidade de corrente, sai do potencial maior e percorre o potencial menor, né? Uma ideia análoga à pressão, né? Uma pressão maior empurra o ar para a região de pressão menor. Então é mais ou menos isso que a corrente faz. O potencial maior vai empurrar muito, entre aspas, a corrente elétrica para o potencial menor. Não vai, de certa forma, empurrar, né? Até é errado esse termo, mas antigamente se dava até um outro nome para essa diferença de potencial, se chamava de força eletromotriz. De fato não é uma força, mas a gente pode usar essa analogia para conseguir entender isso bastante bem, né? Então, se eu tenho uma região de certo potencial e uma região potencial menor, a corrente vai tentar seguir para a região de potencial menor, né? Eu posso pegar aqui, por exemplo, dizer que aqui eu tenho um ponto, onde este ponto está com potencial de 30 volts e eu tenho um outro ponto com o potencial de 15 volts. Os dois são positivos, mas como um é maior do que o outro, então a tendência é a corrente elétrica sair da região de maior potencial e ir para a região de menor potencial, né? Mas o elétron vai sentir a atração dos dois. Sim, mas, né, vai ganhar o mais positivo, vamos dizer assim, né? O que atrai mais forte. Mas em termos de corrente elétrica, a gente pode muito bem pensar dessa maneira: potencial maior para o potencial menor. E isso aí acaba nos ajudando, e até essa questão de a gente não pensar em corrente real ou convencional, não se preocupar tanto com isso, que a gente pode fazer várias aplicações, que até no sistema de corrente que a gente tem nas nossas tomadas, né? Que na verdade não é bem esse sentido aqui, porque isso aqui, nesse jeito aqui, é o que a gente chama de corrente contínua, mas aí eu vou diferenciar isso depois, quando for mais, né, adequado. Mas por enquanto vamos só pensar ali na questão da tomada. Tá? Então, nessa analogia de corrente elétrica no sentido convencional, pensando na tomada, no nosso padrão ali, primeiramente os dois pinos, depois eu desenho o terceiro ali, mas os dois pinos, cada um tem um nome. Um deles é o chamado o pino fase, onde vai estar ligado o fio fase, e o outro geralmente é o chamado neutro. Isso aqui, quando a gente está trabalhando com uma rede, né, uma rede de 110 volts ou 127, que às vezes aparece, mas isso também, essa diferençazinha, porque às vezes é 110, porque é 127, a gente vê depois. Por enquanto vamos pegar só o principal aqui. Mas bem, o que é o fio fase? O fio fase geralmente é o fio que é, né, tem um padrão de cores para fiação, que é um fio vermelho, é o fio que vai ter esse potencial efetivo de 110 volts, enquanto o fio neutro é o potencial de 0 volts. E bem, no momento que eu tenho aqui uma diferença de potencial, que eu posso ver, né, esse cálculo complexo, 110 menos 0, tem aqui uma diferença de 110 volts, e essa diferença de potencial vai ser responsável então pela surgimento de uma corrente elétrica quando nós tivermos um equipamento ligado aqui. Bem, o que é aquele terceiro pino que aparece, né? Aquele padrão? Esse terceiro pino é o chamado ligação terra. Para que ele serve? Justamente, alguns equipamentos, né, eles têm uma estrutura metálica, uma carcaça metálica, e quando ocorre, né, um mau contato ou um curto, essa estrutura acaba carregando cargas, né? Por exemplo, um exemplo mais comum aqui, uma geladeira. Uma geladeira está um pouco velha e aí ela tem um problema de mau contato dentro do motor que faz com que cargas acabem se acumulando nela.
Se uma pessoa encosta nessa geladeira, ela pode ou não levar um choque. Qual é o requisito para isso acontecer? Se essas cargas que estão aqui, daí acabam tendo um potencial diferente de zero, né? E a pessoa tem um contato direto com o chão, que é de 0 volts. Eu tenho essa diferença de potencial. As cargas vão passar pela pessoa, a pessoa vai tomar um choque. Se a pessoa está devidamente protegida, fazer aqui um outro... protegida como? De qualquer maneira, tá? Pode estar simplesmente utilizando um sapato de borracha. Daí o que acontece? Como a borracha é um isolante elétrico, as cargas elas não vão conseguir, elas vão chegar aqui e vão se encontrar com essa barreira. Se elas não conseguem fazer esse caminho completo de atravessar, a pessoa apenas vai ter um acúmulo de cargas no corpo. E só vai sentir o choque no momento que ela conseguir ter um contato direto com alguma coisa que esteja, né, a 0 volts. Ou seja, se ela conseguir sair de um lado para o outro, né, se as cargas conseguirem atravessar a pessoa, ela sente choque. Então aqui toma choque. Pensando, a pessoa está descalço. Aqui não toma choque, né? E o que o terra faz? Ele justamente evita essa sobrecarga, né? É como se ele é basicamente sim, um fio, uma ligação que é direto na terra e vai fazer o papel de ser o cara que leva choque, ou seja, toda a carga que for acumulada aqui vai ser dissipada na superfície através desse chamado terra. Ou seja, é um dispositivo para evitar esse tipo de sobrecarga, esse tipo de incidente. Claro que algumas tomadas vêm com esse terceiro pino, alguns plugs, né? Só que se a casa não tiver a estrutura adequada para o chamado aterramento, então não adianta em nada. Tanto que em algumas situações pode até arrancar esse terceiro pino, pode arrancar que ele não vai fazer o equipamento não funcionar. Ele funciona. Só que se tiver alguma sobrecarga, tem o risco de tomar choque, tá? Mas agora, se na casa da pessoa, onde a pessoa está utilizando essa tomada, não tem esse aterramento adequado, né? É só um adaptador ali, um lugar mais antigo, então também não faria, né, diferença, certo? Mas é sempre bom ter ele para garantir, tá? Alguns equipamentos geralmente vêm com fio verde extra, tá? Quando feita a ligação, né, tem um fiozinho verde extra solto que é justamente para fazer essa conexão, né? Enterrar ele de alguma maneira na superfície e pronto, está feito ali aterramento. Tá? Mas bem, isso aqui é uma rede elétrica 110. Uma rede elétrica 220, que às vezes a gente utiliza para algumas coisas, por exemplo, uma geladeira, um chuveiro, um ar-condicionado, né? Por alguns motivos que a gente vai discutir depois, certo? Nós temos a presença do 220. Aqui eu não vou desenhar o terceiro pino, só botar aqui rede 220 e explicar como é que é a lógica dele, né? O que acontece? Um dos fios é a 110 volts, só que o outro fio ele tem o que digamos uma polaridade invertida, menos 110 volts. Tá? Isso aqui depois eu vou descrever bem melhor, porque não é bem assim que acontece numa tomada, mas a lógica é a mesma, né? Mas como é que funciona? Eu sempre consigo manter essa diferença entre os dois de 110 para menos 110. Sempre consigo ter essa inversão. E isso aqui faz com que eu tenha uma diferença de 220. É só fazer um menos o outro. Qual é a diferença desses dois valores? 220. Né? Que daí é menos com menos, dá mais aquela coisa da matemática. E aí tu acaba, né, de certa forma, tendo a rede 220. Como é que é feito isso numa instalação residencial? Né? Se eu tenho a casinha, fazer aqui um quadrado maior representando uma casinha, tá? Eu vou ter o que seria o fio fase saindo da estação, tá? Saindo da caixa de luz, certo? E todo esse fio seria representaria os 110 volts, tá? Aqui tomando sempre uma imagem, como eu falei, pessoal, existe uma diferença nas residências que é um tipo de corrente elétrica que a gente chama corrente alternada. Então esse valor não é bem 110, ele vai variando, mas esse é um detalhe para depois. Aqui é o primeiro momento para a gente entender. O que seria um fio preto, só que, né, por causa da cor do quadro, não tem o porquê eu botar um fio preto aqui, senão não ia nem aparecer. Mas aí que seria o neutro, 0 volts. E instalações bifásicas,
o que eu tenho a mais? Eu vou ter um fiozinho extra. Não é devidamente azul, eu só botei aqui porque eu acho mais bonito. Que seria o invertido, tá? Que é para fazer o 220. Redes monofásicas não tem esse cara, né? Simplesmente o 0 e o 110, né? O branquinho e vermelhinho aqui. E aí, se eu quero ligar algum objeto, alguma tomada, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Simplesmente emendar um fio e puxar o 0 volts e o 110. Pronto, acabei de ter uma tomada 110 volts. Eu quero outra tomada. Ou eu posso puxar um fio de cada ponta, e aí é basicamente emendar, né? Corta esse fio aqui, enrola com outro e puxa. Então é basicamente isso, não tem mistério. Né? Quero fazer outra tomada. Bem, tu pega outra tomada, daí ou tu pode puxar um fio de cada lado, ou, de uma forma mais decente, puxar um fio ligando no 0 volts e um fio ligando no 110. Pronto, 110 novamente. Qualquer coisa ligada aqui vai estar 110. Quero uma tomada 220 agora. Tá? O que tu tem que fazer? Deixa eu ver se saiu o quadradinho certinho aqui. Eu vou pegar o fio 110, vou ligar, e o fio menos 110 e vou ligar. Pronto, tem aqui uma tomadinha de 220 volts. Então eu acabo utilizando ela para isso, simplesmente. Né? Então uma instalação é basicamente isso. Certo? E como é que eu posso escrever isso de uma maneira um pouquinho até mais abstrata, né? Fazendo aqui no último quadro, a última parte, né? Eu posso desenhar aqui só fazer uma pequena abstração. Tem aqui o vermelhinho representando o que seria o meu fio fase, aqui o fio neutro e fazer aqui embaixo o fio 110. Tá? Se eu quero ligar algum equipamento, uma televisão, que é a 110, então ele tem que estar com um ponto ligado no 110 e outro ligado no 0. Tá? No momento que eu tenho que, né, só refazer aqui, 110, 0 volts, menos 110. Tá? No momento que eu botei entre um e outro, eu tenho aqui ele no potencial, numa diferença de 110. Se eu ligar, né, agora eu tenho um chuveiro. Um chuveiro, que é 220. Então, vou ligar um no 110 e o outro no menos 110 para ele ter a sua diferença. Aqui vai estar 110, que é a diferença de um ponto a outro. Aqui a diferença de 220, de um ponto a outro. Agora, eu poderia até fazer aqui é uma forma um pouquinho mais, não tão certa de se fazer, mas nada impede, de eu pegar e ligar algum equipamento com o fio 0 e menos 110. O que eu vou ter aqui? Eu também vou ter um 110, que é uma diferença. Tá? Porque no fim, o que me importa é diferença de potencial. Não se um é positivo ou negativo, eu só quero a diferença. Então, eu poderia até inverter os fios e colocar aqui ao contrário. A diferença não ia continuar sendo 220. Né? E até por outras questões é que a gente acaba não se importando muito com isso em primeiro momento. Pois a gente tem um tipo de corrente elétrica um pouco diferente da que estou mostrando aqui, né? Mas que a gente pode usar a aplicação para fazer todos os entendimentos necessários. Então aqui é uma forma de como é que eu posso fazer para fazer uma ligação. Aqui eu poderia botar outra TV. Tá? De como é que seria uma instalação. Como é que eu faço 110? Bem, as duas pontas do equipamento tem que estar uma ponta num potencial e no outro de forma que a diferença entre esses dois dê 120. Né? Dê 110, desculpa. 220, ele tem que estar de algum jeito em que a diferença dê 220. É por causa disso que passarinho, por exemplo, não toma choque quando pousa em fio. Por quê? Porque dois pontos do fio tem uma diferença, né, praticamente zero aqui. Muito pequena. Então o passarinho acaba não tomando choque pela diferença ser muito pequena. Por mais que esteja aqui uma tensão de 5.000 volts, né? Aqui pode dar uma diferença praticamente zero, porque tem algumas questões. Mas uma pessoa que não está devidamente protegida, bota a mão no fio, bem, o fio 5.000 volts, a superfície zero, bem, a pessoa já tem uma diferença aqui, diferença bastante grande. E aí ocasiona a passagem de corrente elétrica, então vai haver o choque elétrico. Nem choque, né, na verdade, é uma coisa bastante perigosa. Né? Então não é a mesma coisa que um passarinho, por quê? Porque o passarinho está
em 2 pontos com uma diferença praticamente zero. Então, muito pequena. Uma pessoa não, 5.000. Tá? O passarinho aqui no fio é que nem se nós tentássemos segurar os 2 pontos da pilha. Uma pilha é 1 ponto alguma coisa, 1.2.4 volts. Então, se a gente, né, ligar a mão, né, pegar os 2 dedos e cada um conectar um lado da pilha, a gente vai estar sob uma diferença de 1,2 volts. Ou seja, é uma corrente bastante pequena que não vai fazer problema algum nós. Né? Então, a gente tem um limite assim, para começar a sentir. 5.000 volts é bastante acima dessa diferença, certo, pessoal? Então, o ponto principal que é entender a corrente elétrica e entender como é que a gente faz essas instalações aqui, essa questão da diferença de potencial e não só o potencial em si, mas que a gente precisa de diferença, seja como for, né? Diferença eu digo um menos o outro, certo? Ok, pessoal? Qualquer dúvida, então, pode deixar nos comentários, certo? E até a próxima.